Dia 29. Fim de jogo. Morrendo para viver. Se eu descobrisse, dentro de mim mesmo, um desejo que nenhuma experiência deste mundo pudesse satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. C.S. Lewis. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Corrie ten Boom. Você não precisa ser fã de esportes para apreciar o entusiasmo, a paixão e o drama de dois oponentes equilibrados no campo. Seja o ponto de definição do jogo de seu filho na escola, seja a cobrança de pênaltis decisiva do campeonato nacional, adoramos testemunhar vitórias miraculosas que parecem surgir do nada. Quando se trata do jogo da vida, porém, chegará um momento em que o apito final será tocado e o jogo terminará. De fato, as estatísticas mostram que a morte atinge 100% das pessoas. Você não pode evitá-la, não pode trapacear nem dar um jeito nela. No final de tudo, sentirá o momento quando o último apito soará e nenhum jogador miraculoso permitirá que haja uma prorrogação. Quando nosso corpo finalmente se acabar, deixamos a vida que conhecemos aqui na Terra. Somos forçados a entrar no processo seguinte, seja qual for. Uma pesquisa indicou que 81% dos norte-americanos acreditam na vida após a morte. Antigamente, ninguém gostava muito de falar sobre esse assunto, mas há um fascínio cada vez maior em torno daqueles que passaram de raspão pela morte e acreditam ter visto o que acontece depois do último suspiro. Como enfatizamos neste volume, a aceitação de nossa mortalidade pode libertar-nos para viver de maneira mais livre possível. Recebemos a seguinte orientação do livro de Eclesiastes: é verdade, o homem sábio pensa bastante na morte, mas o tolo só quer saber de se divertir. Eclesiastes 7, verso 4. É sábio ver a vida tendo consciência de seu fim. É tolice ignorar o inevitável. Pensar naquilo que vai acontecer quando soar o último apito permite um foco mais preciso na vida, ajuda a viver com mais propósito e a refletir sobre cada momento. Vale a pena refletir. Você viu algum lembrete de sua mortalidade nesta semana? Uma dor ou um sofrimento? Remédios que usa para manter a saúde? Seu primeiro cabelo branco? Outra coisa? Como se sente quando se vê diante desses pequenos lembretes? O céu não pode esperar. Deus colocou você nesta terra por uma razão, e Ele tem um plano para a sua vida. Porém, esta vida não é o fim. As Escrituras são bastante claras em relação à sua realidade. Um dia, você deixará de respirar, mas não deixará de viver. Você viverá para sempre na eternidade. No momento seguinte à sua morte, você sentirá ou a maior celebração ou a maior separação de todos os tempos. O céu e o inferno são lugares reais e podemos decidir onde passaremos a eternidade. Deus poderia ter nos criado como robôs, programados para amá-lo, servi-lo e segui-lo, mas não fez isso. Ele se arriscou ao máximo quando nos criou com esse poder chamado livre-arbítrio. Deus o ama tanto que morreu por você, mas deixa que você escolha se vai amá-lo ou não, e se deseja ficar com ele por toda a eternidade. Fomos planejados para estar em perfeito relacionamento com Deus. Fomos criados
com uma saudade pela realidade eterna de um lugar que está além de nossos maiores sonhos. Como diz o velho hino, aqui não é o meu lugar. O céu é o lar de nosso coração, onde a festa de boas-vindas acontece indefinidamente, mas também é um lugar de não mais lágrimas, dor, perda ou morte. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, verso 4. As pessoas sempre pensam no céu como lugar místico, onde estaremos sentados nas nuvens. Temos um medo secreto de que ficaremos cansados desse lugar perfeito, enjoados da monotonia dos halos e das nuvens. Mas, se fosse assim, não seria o céu, certo? Não. A Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito, cheio de aventura e entusiasmo. A Bíblia fala sobre o céu e usa a linguagem humana para descrever o que é humanamente indescritível. Diz que haverá ruas de ouro e portões de pérolas. O lugar está repleto de valor e significado, de importância e propósito. Todos nós teremos trabalhos ali que nos proporcionarão a derradeira satisfação. Cristo está ali, de modo que sentimos mais compaixão e criatividade do que poderíamos sonhar. Teremos um corpo novo e perfeito. Estaremos reunidos de novo com nossa família, amigos e entes queridos que estão lá. Haverá tanta alegria, paz e esplendor ao nosso redor que nem podemos imaginar como será. Se nosso desejo é experimentar o céu, então devemos viver cada momento aqui na terra preparados para a eternidade. Você não está realmente pronto para viver até que esteja pronto para morrer. Mas não precisa preocupar-se com isso. Você pode determinar seu destino neste exato momento, se é que ainda não fez. Se você não tem certeza de que tem a vida eterna neste momento, se não está certo de que estará no céu um dia, pode finalizar este capítulo com essa certeza. E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o seu Filho não tem a vida. 1 João 5, verso 11 e 12. Basicamente, chegar ao céu tem que ver com quem você conhece. Se você conhece o Filho, você entra. Se não conhece, não entra. O céu é um lugar perfeito para pessoas perfeitas, mas o problema é que não somos perfeitos. Todos nós pecamos. É por isso que Cristo veio para assumir nosso lugar, para que pudéssemos unir-nos a Ele no céu um dia. Isso não significa que o merecemos ou que pudéssemos ou ganhá-lo com esforço, mas que Jesus abriu o caminho para nós. A Bíblia diz que por causa daquilo que Cristo fez, somos amigos de Deus. Neste exato momento, você pode orar e pedir que Cristo entre em sua vida, perdoe a culpa e os pecados de seu passado e lhe dê um futuro no céu um dia. Você não precisa ter medo da eternidade. Deus o ama mais do que você pode imaginar. É verdade. Você realmente não pode extrair o máximo de cada momento até saber que a eternidade está garantida. Esse conhecimento o liberta para desfrutar a vida e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vale a pena refletir.
De acordo com uma pesquisa, 74% dos norte-americanos acreditam no céu e no inferno. Você acredita? Como descreveria cada um deles a um amigo ou a alguém a quem ama? O que definiu a ideia que tem desses lugares? Livros, filmes, televisão, Bíblia, sermões, outra coisa? Garantia eterna. Ao estar preparado para a eternidade, você passa a querer investir naquilo que durará para sempre. Sua perspectiva se transforma. Você começa a perceber que muito daquilo que valorizamos e em que nos concentramos é insignificante em sentido à luz da eternidade. É comum vivermos como se fôssemos permanecer nesta terra para sempre. Pense nisso da seguinte maneira. Digamos que você sai de férias e está hospedado num hotel onde planeja passar algumas semanas, mas não gostou do quarto. Então, chama seu próprio decorador. Decide investir muito dinheiro ali e muda o papel de parede, as cortinas, os quadros, enfim, o quarto inteiro. Decide comprar uma televisão de tela plana gigante e a pendura na parede. Fora do quarto, não gosta das plantas nem das flores, então contrata um jardineiro. O tempo passa e você continua fazendo mudanças de acordo com seu gosto. Então, um dia vai para casa. É exatamente isso o que muitas pessoas fazem hoje na Terra. Agimos como se fôssemos ficar para sempre. Estamos concentrando-nos em coisas que de fato parecem importantes para nós naquele momento, mas que em última análise não durarão. Nosso foco precisa ser redirecionado para as coisas que passarão pelo teste do tempo. Na realidade, existem apenas duas: a palavra de Deus e as pessoas. A Bíblia diz que a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Desse modo, quando você passa um tempo na palavra de Deus, construindo o seu caráter, tornando-se cada vez mais semelhante a Cristo, aprendendo os valores da palavra de Deus e aplicando-os, ele dura para sempre. E você o leva para a eternidade. As pessoas são outro investimento eterno que se pode fazer. Elas vivem para sempre na eternidade. Assim, sempre que você fizer diferença na vida delas, essa atitude durará para sempre. É por isso que os relacionamentos são a coisa mais importante da vida. É muito comum nos concentrarmos nas coisas que simplesmente não duram. Leia Eclesiastes 11, versos 7 e 8. É maravilhoso viver, ver a luz, o sol. Se uma pessoa chegar à velhice, deve se alegrar em todos os dias de sua vida, mas deve lembrar também que a eternidade é muito mais comprida. Quando se compara a vida com a eternidade, o que fazemos aqui não vale nada. Não importa o quanto tenhamos para viver, ele será apenas alguns segundos no grande escopo da eternidade. O que você faz com Jesus Cristo determina onde você passará a eternidade. O que você faz com seu tempo, talentos e bens determina as recompensas que receberá na eternidade. Você se lembra de um jogo chamado Jogo da Vida? O jogador tinha de escolher uma carreira e um estilo de vida. No final do jogo, havia o dia de ajuste de contas, quando suas escolhas eram avaliadas. Isso não está muito longe da maneira como seremos responsabilizados por nossas decisões. O que você faz com seu traço de tempo aqui nesta terra vai prepará-lo para a eternidade. Para você, a vida só fará sentido quando entender
que ela é uma preparação para a eternidade. J.S. Moody era um jovem pastor em Orvesborg, Kentucky, e tornou-se grande amigo de um casal da igreja. Certo dia, o marido foi ao gabinete do pastor Moody, claramente perturbado, e disse: J.S., acabei de ouvir uma notícia terrível. Minha esposa está com câncer em fase terminal e ele já está generalizado. Os médicos disseram que ela tem apenas algumas semanas de vida, nem mesmo meses. J.S., ela está no hospital e pediu que você fosse visitá-la. Não sabemos como lidar com isso. Não sabemos o que fazer. J.S. foi imediatamente ao hospital. Ali, a jovem esposa e mãe disse ao pastor: lembro-me de um de seus sermões, quando disse que 1000 anos são como um dia para Deus e que um dia são como 1000 anos. Isso é verdade? Os 1000 anos são realmente como um dia para Deus? Ela perguntou. Sim, isso está na Bíblia, o pastor respondeu. Que bom, ela disse, porque andei fazendo as contas e descobri que se 1000 anos são como um dia, 40 equivale cerca de 1 hora. Deixarei meu esposo e meus filhos em breve. Ele pode viver outros 40 anos, mas isso será apenas 1 hora para mim no céu. Quando ele chegar ao céu, vou dar-lhe as boas-vindas dizendo: onde você esteve na última hora? Você foi só para o escritório ou foi fazer compras? Senti sua falta. Meus filhos podem viver outros 70, 80 anos, mas esse tempo será como apenas 2 horas para mim. Então, quando chegarem ao céu, eu os receberei dizendo: como foi a aula hoje? Mamãe sentiu falta de vocês enquanto estavam fora. Fiquei pensando em como vocês estavam, porque as mães não gostam de ficar longe dos filhos por muito tempo. 2 semanas depois, J.S. Moody disse que ela partiu para estar com o Senhor. E a última coisa que disse ao marido foi: eu te amo. Cuide dos meus filhos. Vejo você daqui a 1 hora. Isso é uma perspectiva eterna. Isso é a real perspectiva que nos pode motivar a viver o estilo de vida de 1 mês para viver nos anos que se seguem. Para a vida toda. 1. Passe um tempo pensando na maneira como você imagina o céu. Faça uma pintura, tire uma fotografia, faça uma colagem com recortes em revista, uma escultura que representa o céu para você. Faça algo pessoal. Coloque a representação no lugar que você possa lembrá-lo de onde você deseja passar a eternidade. 2. Em seu diário ou em algum lugar seguro, descreva uma cena em que se imagina vendo Deus no céu pela primeira vez. O que você gostaria de lhe dizer? O que perguntaria? O que gostaria que ele dissesse? Passe algum tempo em oração, compartilhando seus pensamentos com aquele que o ama acima de tudo. 3. Que investimento eterno você fez nesta semana? Quanto tempo passou envolvido com a palavra de Deus? Por quanto tempo conectou-se com pessoas de maneiras significativas? Estabeleça um objetivo eterno para si mesmo. Alguma coisa que você queira fazer e que passe pelo teste do tempo. Alguém em quem queira investir e encontre tempo para perseguir esse objetivo na semana que vem.